Boa tarde, senhores. Quando pensamos no assunto de segurança, seja ela digital, seja ela física, sempre vem às nossas mentes ferramentas, dispositivos, sistemas, coisas complexas que podemos estar utilizando. Mas algumas vezes, alguns protocolos são bastante interessantes e podem estar cumprindo a função de adicionar uma camada de segurança na gente. Eu quero tratar com vocês hoje uma questão comportamental que eu experimentei há algumas semanas, talvez meses atrás, e eu queria compartilhar com vocês. Como uma simples mudança de atitude pode nos proporcionar um pouco mais de foco e segurança em determinados momentos ou lugares que a gente possa estar. Convido a todos vocês a assistirem essa reflexão comigo e talvez aprenderem um pouquinho. Um recado rápido, eu vou fazer um teste com vocês e preciso que vocês me deem um feedback. Eu gostaria muito, na verdade, que vocês me dessem um feedback referente ao material de estudo que eu utilizei para compor este vídeo. Eu reuni ele e criei um podcast através de uma IA. E esse podcast vai funcionar como um material complementar a esse vídeo, pois apesar de eu ter abordado boa parte do material de estudo, existem alguns assuntos e aspectos que eu acabei não abordando por não ser tão interessante assim diretamente pro vídeo, mas que foram abordados pela IA quando gerou esse podcast aqui. Então eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, e caso vocês tenham se interessado pelo vídeo e queiram aprofundar um pouco mais sobre o assunto, recomendo que vocês assistam esse podcast, escutem ele, e deixem um feedback pra mim. Vocês acham que é interessante esse tipo de material extra? Ele agrega valor pra vocês? É relativamente pouco trabalho pra eu estar fazendo, então se for de interesse eu posso estar produzindo esse podcast junto com os vídeos e os materiais de estudo. Enfim, conto com o feedback de vocês a respeito. Partindo um pouco pro conteúdo do vídeo, de fato, eu estava assistindo em dado momento um documentário sobre manipulação, e o documentário fez uma breve menção de como as cores podem e são utilizadas para tentar de alguma forma manipular as nossas ações, as nossas escolhas, mas na ocasião o documentário acabou sendo bem raso sobre o assunto e eu fiquei com essa dúvida assim, sobre se realmente as cores podem estar influenciando a gente, de que forma isso pode estar acontecendo. A primeira atitude que eu tive foi tentar manter a mente o mais aberta possível com relação a isso, para ver o que eu conseguia aprender, além dos meus conhecimentos populares que são acumulados em mim. E eu parti da seguinte premissa: toda essa história de cores e manipulação mental, isso daí será que tem alguma coisa a ver com horóscopo? Algo que existe na nossa cabeça por uma convenção nossa e não que de fato tem algum tipo de impacto? Então, com isso na cabeça, eu fui atrás de levantar o que existe de estudo sobre as cores, o que a ciência fala sobre isso de fato. E foi interessante ver que as cores, elas já intrigam e já fazem parte da nossa vida desde a época da Antiga Grécia, que foi quando os primeiros estudos começaram a ser registrados, por assim dizer. Dentre as questões de mais destaque, nós temos o caso do Hipócrates, que é considerado hoje em dia o pai da medicina moderna, e lá naquela época ele já utilizava e estudava as cores com a finalidade de utilizá-las como um método de tratamento. Na época, Hipócrates acreditava que as cores poderiam ser um tipo de tratamento para o humor das pessoas. Então talvez ele não tivesse nenhum tipo de estudo científico, mas ele tinha uma comprovação prática que as cores poderiam influenciar, naquela época, o humor das pessoas. Com o passar do tempo, nós tivemos outro grande nome que esteve envolvido no estudo das cores, que foi o Isaac Newton. Ele que propôs a teoria das cores com o seu experimento de decomposição da luz. Acho que todo mundo já ouviu falar na escola, na história da luz sendo decomposta com um prisma e tal. Foi o Isaac Newton que trouxe uma perspectiva bem científica a respeito do que são as cores, de como elas funcionam e como nós interpretamos ela, a partir desse ponto de vista bem científico. E conforme o tempo foi passando, lá por volta do século XIX mais ou menos, as cores começaram a entrar dentro do estudo como uma psicologia experimental, quando começou a surgir os primeiros experimentos psicológicos acerca da psique do ser humano, e por volta do século XX, as cores foram consolidadas como um campo de estudo, de fato, da neurociência. E tivemos por aí grandes nomes da psicologia dando embasamento
sobre que as cores têm de fato algum tipo de influência sobre o ser humano. E conforme você vai adentrando no estudo sobre as cores, você acaba caindo sobre o trabalho da Eva Heller. Ela é o principal trabalho dos dias de hoje que aborda de forma mais científica e mais pragmática como as pessoas se relacionam com as cores e como elas podem influenciar na psicologia do ser humano. E o maior trabalho dela relacionado a isso é o livro que ela publicou em 2013, A Psicologia das Cores, que tinha como objetivo ela publicar os resultados de uma pesquisa que ela fez na Alemanha, onde ela entrevistou mais de 2.000 pessoas para tentar traçar um padrão de como as cores são vistas e interpretadas pelas pessoas, a fim de tentar traçar um padrão, se ele realmente existe, que determinadas cores causam determinados tipos de reações. E o que eu pude concluir durante esse meu período de estudo do contexto histórico é que o maior consenso que existe quando falamos sobre cores é que elas de fato compõem uma parte da comunicação. Elas são um componente da linguagem, tanto para nós, seres humanos, como para a maioria da flora e da fauna e quase tudo que é vivo, utiliza as cores em algum determinado nível para comunicar ou complementar algum determinado tipo de informação. E munido desse conhecimento, eu fui atrás dos especialistas que poderiam me dar algum tipo de informação referente a isso do meu círculo de amizade. E eu tenho muita sorte de ter bons amigos que são excelentes profissionais em suas áreas, e para esse vídeo específico eu consegui conversar bastante com eles, e eles me deram informações bastante valiosas a respeito desse assunto. Com um deles, que é um biólogo, eu pude confirmar que a comunicação dentro da natureza, dentro dos seres vivos, ela acontece através de diferentes canais sensoriais, não se limitando somente a fala, sons e, como eu estou propondo nesse vídeo, as cores. Ele coloca um aspecto que existem mais camadas além disso. Aroma, texturas, também são aspectos que compõem a comunicação. Nós, seres humanos, temos a habilidade de se comunicar muito bem sonoramente, mas não são todas as espécies que trabalham com esse tipo de comunicação. Várias delas adotaram abordagens mais simples ou mais baixas, utilizando de outros meios para estar transmitindo informações. E ao consultar 2 psicólogos diferentes, ambos tiveram a mesma posição com relação aos significados desses canais sensoriais. Eles enfatizaram que, para você ter uma determinada reação com alguma camada de comunicação, um aroma, uma cor, um gosto, você depende quase que exclusivamente de ter tido uma experiência prévia antes, para que então aquele canal de comunicação possa criar algum tipo de resposta em você. Quando eu fui conversar com eles, com os meus especialistas, eu tentei manter a abordagem o mais cética possível para que eles me dessem argumentos e me convencessem da posição deles com relação às respostas. E um dos psicólogos foi muito firme com relação à posição dele em acreditar que as cores têm um impacto muito forte na nossa percepção, na forma como nós agimos e interagimos. Ele cita muito um exemplo da arte-terapia, que é utilizada dentro da psicologia, e como estudos nessa área oferecem muitos resultados positivos para aqueles que praticam esse tipo de terapia. E a conclusão pessoal que eu fui levado a ter é que, sim, as cores influenciam a nossa percepção das coisas em algum determinado nível, devido às nossas experiências prévias ou não, talvez em significados que a nossa sociedade dê para essas determinadas cores, características que são repassadas e reforçadas através de gerações, com os nossos pais ensinando a gente, como que vermelho é um sinal perigoso, amarelo é um sinal de atenção, algo desse tipo. E que as cores são uma importante parte do componente de comunicação de uma determinada linguagem. E em cima desse conhecimento, eu fui fazer uma breve pesquisa sobre o que seria os gatilhos mentais. E a melhor definição que eu encontrei foi no livro do Gustavo Ferreira, sobre gatilhos mentais, que ele diz que esses gatilhos nada mais são do que estratégias de comunicações. Então, enquanto as cores são um componente da comunicação, os gatilhos acabam sendo a forma como esses componentes são utilizados na comunicação a fim de tentar extrair algumas reações automáticas da gente. E esse estudo das estratégias de comunicações vai muito além da compreensão de cores. Nós temos efeitos práticos e aplicados
exemplos disso na área de design, na área de marketing, na área de terapia. Se você é um programador, um desenvolvedor de software, em determinado momento você já teve que estar estudando um pouco as cores que vão estar compondo o seu programa ou aplicativo, quais são as informações ou sensações que você quer estar transmitindo através daquela composição de cores. E isso deixa bem claro para mim como as cores e a comunicação exercem um papel muito importante para nós, seres humanos, e como nós percebemos o mundo à nossa volta. Em conversa com os meus amigos ainda, o consenso sobre gatilhos acaba sendo o mesmo sobre cores. Você não vai ter reações automáticas a determinados estímulos se antes você não teve uma experiência prévia com aquele determinado estímulo. E também como o significado das cores, determinadas reações que temos a determinadas situações que passamos também sofre muito de um contexto social, onde a gente é inserido, onde a gente cresceu, onde nós estamos vivendo. E isso adiciona uma boa camada de complexidade, porque quando você está se comunicando com uma determinada pessoa, você precisa estar bem inserido da onde aquela pessoa é, qual o contexto que ela vive, qual a sociedade que ela vive, quais são os significados que aquela pessoa possivelmente tem, para então estar conseguindo algum tipo de resposta através de algum gatilho, através de algum significado de uma cor. E isso acaba por levantar uma questão para mim, pois assim como o meu amigo biólogo disse, nós humanos temos uma habilidade, que ele chamou como cheat code, de acumular conhecimento prévio. A gente aprender ao longo de várias gerações o acúmulo de conhecimento e, por consequência, o acúmulo de significados. Colocando no contexto do vídeo, sobre as cores, sobre reações, sobre gatilhos mentais. Então, da mesma forma que nós acumulamos conhecimentos bons que nos impulsionam, nós também acabamos criando um acúmulo de significados e reações automáticas que podem estar sendo de forma intencional, sendo exploradas para estar afetando a gente. E isso acaba por trazer o ponto de reflexão central deste vídeo. Se nós, enquanto sociedade, temos esse tipo de estudo e esse conhecimento, significa que várias pessoas chegaram à mesma conclusão que a manipulação do ser humano pode estar sendo feita em algum determinado nível, através dos canais de comunicação que existem, e isso deixa dúvida de que forma nós estamos sendo ou não manipulados através desses canais de comunicação. A cultura popular nos diz sobre como jogos tentam ser viciantes com o uso de cores, animações, sons atrativos, coisas que causam reações positivas para nós, a fim de tentar manter a gente com a atenção mais presa, mais fixa, a maior quantidade de tempo possível em determinado jogo, ou algum filme, alguma série. E eu acabei realizando um experimento onde por uma semana eu utilizei todos os meus dispositivos eletrônicos no padrão de cores em preto e branco, a fim de tentar perceber se essa simples atitude causaria algum tipo de reação diferente em mim, ou algum tipo de sensação com relação ao tempo que eu passava utilizando celulares, computador, enfim. E a resposta que eu tive comigo mesmo é que o tempo de uso de telas, quando eu tirava o aspecto das cores, diminuía drasticamente. Eu não gostava muito de ficar olhando para as telas em preto e branco, e minha visão naturalmente buscava as cores, buscava lugares mais coloridos. Então, todo o tempo que eu passei com o meu celular em preto e branco, era eu começar a utilizar ele, começar a olhar para a tela, interagir com ele, e naturalmente a minha visão já afastava do celular e já buscava alguma flor, alguma parede colorida. Era quase que instantâneo esse efeito. E eu acabei chegando à conclusão que eu poderia usar esta característica minha, por assim dizer, ao meu favor. Então eu acabei adotando o protocolo de toda vez que eu preciso tirar a atenção de alguma determinada coisa, no caso o celular, principalmente, né? Ou telas como computadores, TVs e afins, eu passo ela para a escala de preto e branco, e isso faz com que eu naturalmente deixe de prestar atenção ali. Uma situação que eu tenho utilizado muito este protocolo é sempre que eu vou sair, vou estar na rua, em um local que eu não conheço, ou um local que talvez seja um pouco perigoso, um passeio à noite num bairro meio suspeito, eu acabei criando o hábito de sempre que eu for passar por situações dessas, eu automaticamente coloco meu celular em preto e branco, e o tempo que eu passo olhando pro celular
é muito menor e a minha atenção acaba sempre estando ao meu redor. O meu foco, o meu interesse acaba sempre estando nas coisas que estavam acontecendo na minha frente. Enfim, acabei achando interessante isso, que foi um jeito simples de eu criar uma atenção situacional muito maior para mim. E eu convido vocês a estar fazendo esse mesmo experimento. Experimente deixar o seu aparelho celular, seu computador, em escala de cinza ou preto e branco durante uma semana. Veja como que é a sua reação, as suas respostas a esse tipo de estímulo. E tente utilizar esta característica, se vocês tiverem uma reação parecida com a minha, a seu favor. Sempre que você precisar diminuir o estímulo de celular para se concentrar em outra coisa, prestar atenção à sua volta, ou talvez estudar mais ou trabalhar mais, procure deixar o seu celular em preto e branco, e assim você naturalmente vai utilizar ele muito menos. Para você que utiliza o Android, eu posso utilizar o nosso bom e velho emulador aqui para estar mostrando como você faz isso. Você vem até as opções do seu aparelho, desce aqui para as opções de acessibilidade. Dentro das opções de acessibilidade, você vai ter a opção de Color e Motion. Você entra nela e aí você vai ter a opção de Color Correction. Quando você entrar aqui, você escolhe a opção de escala de cinza e você pode estar ativando ela para deixar o seu aparelho totalmente no modo preto e branco. Em determinadas versões de Androids, ainda existe a possibilidade de você colocar um atalho para isso, para que você possa alterar com facilidade entre a escala de cinza e a escala colorida. No caso desse emulador aqui, você pode estar desativando a escala de cinza ou ativando ela só com um toque do botão. E a partir disso, você já pode estar explorando aí o seu celular em preto e branco e estar desfrutando dessa experiência que eu proponho para vocês. Dentro do Windows, vocês também têm a opção nas facilidades de acesso. Você pode vir aqui em filtro de cor e ele também tem o mesmo sistema. Você pode ativar a escala de cinza e aí você altera toda a cor do computador para preto e branco. O computador também permite que exista o atalho no teclado para que você possa alterar entre as cores e a escala de cinza de forma mais rápida. Então eu convido vocês a estarem novamente fazendo essa experiência, vendo quais são os resultados que existem em vocês e que vocês de alguma forma tirem proveito disso. Talvez isso possa ser útil em determinadas situações. Antes de partir para o desfecho do vídeo, de fato, eu quero falar para vocês a respeito do podcast que eu criei, que foi com a ferramenta do Notebook LM. Esse daqui, no caso, é o material de estudo que eu utilizei para estar compondo e auxiliando a criação desse vídeo, e foi a partir dele que eu gerei aquele podcast e editei o vídeo, que, enfim, vai estar na descrição para vocês. Então, apesar de ter sido gerado por IA, aquele podcast é baseado no mesmo material de estudo que eu utilizei, as mesmas fontes, e ele acaba por abordar alguns aspectos que eu não achei necessário estar tratando nesse vídeo. Então, se você tiver interesse de aprofundar o assunto, talvez seja interessante você estar ouvindo ele e dessa forma estar tendo algum complemento de informação. E eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback se isso é interessante. E esse tipo de aprofundamento vale a pena. Eu posso estar, todo vídeo, todo estudo que eu produzi, tá gerando um podcast. E se de alguma forma auxiliar vocês, acho que isso é benéfico para todo mundo. Agora sim, partindo para o encerramento do vídeo, às vezes é meio complicado a gente não ser paranoico. A gente acreditar que as coisas são boas, que tudo é lindo, maravilhoso. Mas a verdade é que o mundo real, ele é bem duro, sujo, cruel e que não tá nem aí pra você. E a melhor coisa que nós podemos fazer é estar preparado para aguentar essas pancadas que a vida vão dar na gente e utilizar o conhecimento e as ferramentas que a gente adquirir ao longo da nossa vida da melhor forma possível para que isso possa estar ajudando a gente de alguma forma. Como eu digo no encerramento de todos os vídeos, espere sempre pelo melhor das pessoas, das situações, das intenções, mas esteja sempre preparado para que, se o pior acontecer, você não seja pego desprevenido. Tenha sempre um plano de fuga, uma contingência. Eu particularmente julgo que isso é fundamental para a gente superar as adversidades da vida. No mais, era isso que eu tinha para tratar com vocês nesse vídeo hoje. Um forte abraço a todos, boa sorte e até nosso próximo encontro. Oi, pessoal!